Boa tarde. Estamos aqui hoje em mais um Momento Transformação, a live de toda quarta-feira ao meio-dia, onde eu trago convidados e a gente aborda alguns temas que estão relativos à saúde mental, às técnicas que eu utilizo em atendimentos das classes. E hoje eu tenho uma convidada querida, que é a Dani Carvalho. Ela também é facilitadora de Access Consciousness e ela também está no grupo que está criando energeticamente o evento, que é um evento anual de Access, que se chama Barras no Mundo, onde a gente oferece sessões gratuitas de barras de Access para que as pessoas possam conhecer essa técnica maravilhosa que traz mais saúde mental. E esse evento que está dando início nesse mês é o Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. Então, eu vou ver se a Dani já chegou aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Já aceitei aqui a solicitação da Dani. E, Boa tarde, boa peraí, tarde. deixa eu ajeitar aqui. Boa tarde, Dani. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Eu estou ouvindo super bem. Vamos Ah, ver o pessoal aí maravilha. se tá te E, ouvindo bem. e o que Então, seja mais é bem-vinda, seja possível? bem-vinda. Gratidão, viu? Da gente poder estar trocando aí essas informações e trazendo mais clareza para as pessoas sobre essa ferramenta maravilhosa chamada Barras de Access. E você está pertinho da gente aqui, que eu sei que você está no Rio. Isso Nós mesmo. aqui estamos na Serra Fluminense. E então seja bem-vinda e se apresenta aqui para o grupo, para você falar um pouco de você, como Barras surgiu na sua vida. Fica à Gratidão, vontade. viu? Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, né? Eu falo sempre que eu sou suspeita para falar sobre as barras, porque as barras de Axis realmente assim transformaram a minha vida. Então, eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, estou nesse momento como facilitadora de barras de Axis. E essa história ela começou lá no iniciozinho de 2022, né? Uma cliente minha, ela tinha me indicado as barras e foi bem interessante, porque eu nunca tinha recebido barras, mas eu comecei a Olha, usar o mantra o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e comecei a usar as perguntas também. E aí, sabe o que eu percebi, Andréia? Que as coisas elas começaram a mudar na minha vida. Então, sabe aquelas mágicas, sabe? De, por exemplo, de você tá chegando num shopping lotado e de repente apareceu uma vaga ali no estacionamento, você recebeu um desconto, você recebeu um presente. Só que o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu sabia que era das ferramentas, eu comecei a me questionar. Eu falei, gente, será que eu tô ficando louca? Será que eu tô ficando doida? E porque aí, sabe porque parece loucura, né, Dani? Que as coisas começam a ficar fáceis. Sim, exatamente, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí aconteceu uma coisa muito interessante que foi o seguinte: eu fui até o shopping. Então, eu sou da cidade de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. E, gente, eu achei R$ 100 no primeiro piso do shopping. E aí eu peguei aquele dinheiro e eu falei, uau, como pode melhorar? O que mais é possível, universo? Mais disso, por favor. E quando eu cheguei no segundo piso, eu fui comprar água para o meu filho. E quando eu fui pagar a água, eu vi que tinha mais um dinheiro enrolado na notinha, assim, no chão do caixa. E eu falei, gente, eu não acredito. E aí ali eu falei, gente, isso aqui é um sinal.
do universo, claro, de que as ferramentas elas realmente funcionam. Então, gente, quem está aqui, quem vai assistir essa live depois, saibam que nada é por acaso. Então, muitas vezes a gente questiona, né? Mas eu sempre falo para as pessoas que vêm para o curso de formação, né, o Andréia, que as barras, elas chegam para quem tem que chegar. E E na ali hora eu... que tem que chegar, né, Dani? Oi? Porque, e na hora também, no Na momento. hora. Porque às Sim, vezes a pessoa, em determinado momento da vida dela, ela não, ela nem está pedindo por isso. Então as barras sim, não vão aparecer para ela. Mas quando a sim. gente começa a pedir por mais, aí elas normalmente aparecem. Sim, e também temos o nosso livre-arbítrio, né? Que acho que é importante a gente lembrar disso também, porque eu escuto muito isso. Ah, e às vezes as barras apareceu para mim lá atrás, mas eu não dei muita importância, porque, gente, somos livres para escolher. E, Andréia, as barras, elas chegaram para mim num momento também muito desafiador da minha vida, que foi um momento de luto. Então, foi um momento que eu realmente eu tava com meu coração muito entristecido, sabe? Eu não Uhum. tinha o nível de consciência que eu tenho hoje, né, sobre essa questão da partida das pessoas que a gente ama. E quando eu experimentei barras a primeira vez, eu experimentei uma sensação tão grande de alívio, de paz, de calma, de bem-estar. É como se todo aquele peso de tudo aquilo se dissipasse. E foi isso que mais me impressionou com as barras. Então, eu saí desse espaço de uma pessoa que nunca tinha recebido barras na vida. E naquele dia do meu primeiro curso de formação, eu escolhi levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu pudesse. E é isso que eu venho fazendo até então. E tem uma frase da Simone Milases que, assim, que eu amo muito e eu super me identifico, que a gente não sabe se as pessoas vão escolher, mas nós gostaríamos que todas as pessoas soubessem que existe uma possibilidade diferente, né? É sobre isso. Eu acho que a gente falar sobre isso, trazer essa live, e toda quarta-feira tenho aberto lives para a gente trazer possibilidades, para as Perfeito. pessoas saberem que existe algo que já está disponível e que ela Sim, pode escolher. Não é que ela tem que escolher, ninguém tem que nada. perfeito. Ela pode escolher. E eu acho que essas campanhas que a gente faz, né, que a gente vai falar daqui a pouco, Sim, é para mostrar na prática esse espaço de onde as pessoas experimentam para elas poderem é, saber que tem algo disponível a mais. sim. Ah, como seria, né, se a gente pudesse acessar esse espaço de não julgamento, de permissão das coisas, sabe? E esse, eu acho que foi um dos maiores presentes que as barras de Axis elas trouxeram para mim. Porque eu lembro, Andréia, que antes de eu conhecer as barras e antes de eu conhecer o Axis, eu percebia que eu era muito diferente das outras pessoas. Só que o tempo inteiro eu me julgava por isso. E com as barras, eu comecei a olhar para tudo isso de uma forma diferente. Então, uau, eu sou diferente, se isso for um presente. Então, gente, o grande convite das barras, né, é para que a gente possa verdadeiramente se reconhecer, possa estar em permissão com as coisas, para que a gente possa ver tudo aquilo que está acontecendo de uma forma diferente. Porque eu não podia mudar o luto e eu não podia mudar aquilo que tinha acontecido antes das barras. Mas depois das barras, eu consegui mudar o meu ponto de vista sobre aquilo e eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. Isso criou um espaço tão diferente na minha vida. Então, o que eu acho mais incrível do Barras no Mundo, né? De tudo isso que nós estamos criando juntos, é justamente essa possibilidade de convidar as pessoas a um olhar diferente sobre tudo aquilo que está acontecendo.
né? E se não tiver, se a gente não tivesse mais que entrar nesse espaço do certo e do errado, do bom e do mal das coisas, e começasse a se perguntar qual o presente guardado nisso aqui? O que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? E se eu não estivesse vendo o erro dessa situação, né? O que eu posso aprender com isso e como isso pode contribuir para o meu crescimento, para a minha evolução? E às vezes uma mudança de perspectiva, ela muda a nossa vida. Sim, sim. Eu brinco muito no curso de barras, inclusive, sobre isso, sabe? Porque a gente fala muito, gente. Uma das ferramentas que a gente usa com as barras é um interessante ponto de vista. Que é perceber que tudo aquilo que a gente definiu e concluiu não é uma verdade absoluta, mas é um ponto de vista a partir do qual nós estamos enxergando a nossa realidade. Então, naquele momento, eu estava enxergando tudo aquilo que tinha acontecido como algo muito ruim, terrível, triste, que não deveria ter acontecido. Então, eu estava enxergando todo o erro daquilo. E aí, eu sempre brinco com a apostila, né? Por quê? Se eu perguntar para vocês qual que é a cor dessa apostila, o que vocês vão responder para mim? E muitas vezes a gente está fazendo isso na nossa vida, sabe? Defendendo o nosso ponto de vista e não nos permitindo enxergar as outras possibilidades. Só que daí, se eu for defender o meu ponto de vista aqui, eu vou dizer para vocês que essa apostila ela é branca, ela não é preta, sabe? E quem está certo, quem está errado? Então, quando a gente enxerga, né, muitas vezes quando a gente tem uma situação na nossa vida, por exemplo, a perda de um emprego, uma separação, muitas vezes a gente começa a olhar o errado daquilo que está acontecendo. Mas às vezes é preciso você perder um emprego para que você possa enxergar uma nova possibilidade, às vezes criar um novo negócio, às vezes conseguir um emprego até melhor, às vezes enxergar outras formas de fazer dinheiro, de receber dinheiro que você não estava conseguindo perceber antes. Às vezes o término de um relacionamento é o início de infinitas novas possibilidades. Mas se a gente fica apegado àquele nosso ponto de vista, a gente não consegue perceber. E uma das coisas que as barras de Axis fazem é justamente ajudar a liberar energeticamente também esses pontos de vista, que muitas vezes são inconscientes, né, André? Assim, de A coisas que a gente maioria. viveu lá atrás, né? Coisas que às vezes a nossa mente lógica nem se lembra, nem se recorda, mas que estão lá, né? Estão armazenados, né? Então, assim, Sim, se alguém está aqui e nunca ouviu falar da ferramenta das barras e caiu aqui por acaso, barras é uma técnica, tá? Onde a gente toca a cabeça, um praticante que fez o curso de barras, ele toca a cabeça de outra pessoa, de uma forma gentil, que eu acho que isso aí faz muita diferença, né? Porque essa gentileza, a gente já muda muita energia de muita coisa. Aquela pessoa sim, estar ali para mim, aquela pessoa está ali, tipo, um para o outro, né? Porque a gente sabe que quem dá, recebe, e ela sim. toca na cabeça, não é uma massagem, é um toque, e essa mão fica paradinha ali durante um tempo e vai trocando a mão de posição. E enquanto a mão está ali, ela vai dissipando toda a carga eletromagnética, que nem a Dani falou, dos pensamentos, sentimentos, emoções que ficam impregnados e presos ali, justamente nas definições e nas conclusões dos pontos de vista que nós temos e criamos sobre muita coisa. Então, quando isso é dissipado, o que abre é um grande espaço, que nem a Dani falou, da gente poder olhar tudo por uma perspectiva diferente. Perfeito, perfeito. Maravilhosa a sua explicação. E não é cognitivo, gente, é energético, sabe? Durante essa minha jornada com as barras, eu tenho visto muitas pessoas que deitam na maca. Nós todos temos visto isso, porque nós temos milhares de praticantes no mundo inteiro.
Hoje, anualmente, né, mais de 1 milhão de pessoas recebem sessões de barras em todo o planeta. Então, são E incríveis os pode depoimentos melhorar ainda mais. sim, sim, são incríveis os depoimentos que a gente recebe de quanta mudança é possível a partir de uma sessão. Então, o que mais me impressionou com as barras, porque eu também sou terapeuta holística, sou radiestesista, sou reikiana, uso outras técnicas também, mas o que mais me impressionou com as barras de Axis realmente foi duas coisas, na verdade, né? O primeiro é você não precisar falar nada, sabe? É você não precisar trazer as suas dores, cutucar ali naquela ferida que já tá doendo e que às vezes é incômodo você precisar trazer. Então, é um espaço tão grande de permissão você poder simplesmente deitar na maca e receber e permitir que o seu corpo escolha o que vai liberar naquela sessão. E a segunda é a rapidez com que essas mudanças elas acontecem, né? Eu passei por uma situação, né, recente de separação, de divórcio, e foi uma situação bem desafiadora. E pela primeira vez na minha vida, né, nesses meus 43 anos de vida, por exemplo, eu experimentei crises de ansiedade. E eu não tinha noção do quanto isso poderia ser debilitante para uma pessoa, sabe? E eu sou uma pessoa que uso muitas ferramentas, que medito, que estudo, né? A gente acha que isso não vai acontecer com a gente, mas aconteceu. Então, teve situações de dias de eu realmente não ter condições de sair de casa e de eu pedir, sabe? Olha, você poderia vir aqui em casa correr as minhas barras? E, gente, assim, é impressionante como a gente sai num espaço completamente diferente, sabe? Como isso realmente permite um alívio para o corpo. E ali eu tinha esse espaço para poder olhar, ok, o que, que eu preciso fazer agora, quais são os próximos passos, e começar a enxergar as coisas realmente de uma forma diferente. Então, o nosso grande convite aqui hoje para você não é que você acredite na Andrea, não é que você acredite em mim, mas que você venha experimentar, né, quanta mudança essa ferramenta ela pode trazer para a sua vida. E se você é um praticante de barra, e se você já fez o seu curso de formação, como seria presentear outras pessoas com essa ferramenta que é tão incrível e tão maravilhosa? Exato. E está aqui também a Andrea. A Andrea, ela fez o curso de barras comigo e ela também está fazendo um movimento em Além Paraíba. Então, assim, é, aqui em Petrópolis, eu já organizo esses eventos já há bastante tempo, tá? Eu entrei em Axis em 2018 e eu acho Uau! que é desde 2019 que a gente já faz esses eventos, desde que começou, tá? Os eventos gratuitos, para a gente poder simplesmente presentear realmente as pessoas e dar a oportunidade delas mudarem a forma como elas estão funcionando. E tem vários eventos durante o ano, tá? Quem está aqui não é só o Setembro Amarelo, a gente Uhum. tem outros momentos também que a gente faz Sim, esses eventos de degustação. Tem o Janeiro Branco, tem o Abril Azul do Autismo, que também é uau! lindo, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, né? Então, assim, são vários movimentos que a gente aproveita para falar sobre isso, para chamar a atenção das pessoas e falar sobre esse tema, né? Sim, E eu queria trazer também a questão do DEM, e o DEM, ele é co-criador de Access Consciousness, e ele passou por uma situação na vida dele há muitos anos atrás, onde ele tinha perdido o prazer da vida e ele estava determinado a terminar com a vida dele. sim. Ele já tinha, inclusive, marcado uma data. E foi quando ele viu uma propaganda no jornal da Shannon, que é filha do Gary Douglas, onde ela botava lá o mantra e chamava para uma sessão de barras
convidando as pessoas que fizessem aquilo. Ele, facilidade? Que facilidade? Como assim? E ele fala que foi a primeira vez que ele deitou na maca e ele ria porque ele percebeu que existia um espaço diferente. Uau! Então, assim, o quanto que o DEM, ele traz essa energia do convite para pessoas que estão passando por momentos desafiadores Sim, e presos no julgamento do que está acontecendo, presos no auto-julgamento, que eu acho que ainda é mais pesado ainda, né, Dani? Porque a gente vai muito sim. para esse espaço do auto-julgamento e, e poder realmente experimentar e dali saber que existe algo que você pode trazer tanta mudança. Então, Uau! assim, a Dani ela faz parte do grupo que está criando energeticamente, né, Dani? Porque em Axis tudo é energia. Sim. E, e assim, eu queria que você falasse um pouco mais desse evento, a gente falasse um pouquinho também dessa saúde mental, de que está adoecendo as pessoas, esses excessos que estão adoecendo. E Perfeito. então, Ai, que legal, que legal. Vamos lá, gente. Como que surgiu esse movimento do Barras no Mundo, né? Nós temos a Thaisa Campos, uma queridíssima, né? Que durante muito tempo foi facilitadora certificada do Access Consciousness. E ela teve justamente essa ideia de convidar outros praticantes para poderem doar sessões de barras e permitir que as pessoas elas pudessem conhecer essa ferramenta. E os primeiros movimentos, né, que ela fez, gente, ela conseguiu reunir ali cerca de 100 praticantes de barras no Parque Ibirapuera e foi algo realmente incrível e grandioso. E dali surgiu todos os outros movimentos no Brasil. Então é um movimento que acontece, se eu não me engano, desde 2018, mais ou menos, né? E e que é realmente esse convite, sabe, para que mais pessoas possam experimentar. Como seria se nós tivéssemos mais pessoas conscientes no planeta? Como seria se nós tivéssemos menos pessoas julgando e mais pessoas se apoiando? Mais pessoas escolhendo contribuir com o reino de nós, porque foi exatamente esse o convite da Thaisa. E é muito lindo ver o quanto que esse evento ele está realmente se espalhando, porque quando eu cheguei no Access aqui em 2022, por exemplo, eu lembro que aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente só tinha esse evento em Copacabana, né? Era onde acontecia. E esse ano, eu tô vendo isso acontecendo em tantos locais diferentes, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em outros locais também. Então, você falou, por exemplo, nós temos acontecendo em Petrópolis. Qual foi a outra cidade que você falou? além Paraíba, Além Paraíba, gente, ó, teremos o evento acontecendo aqui em Nova Iguaçu, nós teremos o evento acontecendo em Nilópolis, nós temos em vários bairros, em várias regiões. Então, assim, tá muito inclusive, né, gostoso Dani, de ver. tem um link, eu vou deixar até na minha bio, o link Uhum, com todos os locais que estão ofertando barras no sim, Brasil. Eu vou colocar lá esse link, porque se sim, você é de qualquer lugar, você clica lá e vai ver o dia que a ação ela vai estar acontecendo na sua cidade, o horário e o local. E aí perfeito. é só escolher, só ir lá Sim, para conhecer. sim. E eu quero aproveitar e fazer um super convite aqui para você que está assistindo a gente, né? Como seria se você pudesse compartilhar esse convite com outras pessoas também? Porque talvez você possa ir lá receber, talvez você possa levar pessoas da sua família, amigos, e talvez você possa compartilhar esse convite para que essa possibilidade ela chegue, por exemplo, para os seus amigos, para outras pessoas.
E tudo que a gente precisa fazer, gente, é convidar as pessoas, né? Os praticantes de barras, eles estão tirando esse dia, tirando esse momento dessas ações para poder doarem o seu tempo e doarem sessões. Então, e você também pode contribuir com a divulgação, né? Ajudando esse evento aí a chegar a mais e mais pessoas para que E é o mais que pessoas você trouxe, possam essa se energia da beneficiar disso, colaboração, né? né, Dani? É a Sim, energia da colaboração. A energia da colaboração é sobre isso. É sobre sim, você poder contribuir no que está espalhando essa. Por isso que a logomarca de Axis, né, é aquela flor a dente de leão, sim, onde um ventinho bate e aquilo espalha. É sim. sobre isso, é sobre a gente espalhar. Por isso que eu assim, eu sempre falo, né, que quando o Access chegou para mim, a vontade que eu tinha é que todo mundo experimentasse. Porque a gente vira a louca, né? A louca das barras que a gente quer Sim, passar para todo mundo, mas depois a gente vai ganhando espaço, entrando em permissão, que nem todas as pessoas estão escolhe. escolhendo, e está tudo bem também, Sim, mas como aquilo transformou a gente também, né, quer levar todo mundo. sim. Então, mesmo que você não possa comparecer, que o dia não, nesse dia eu não vou poder participar, nem como praticante, ou não vou poder ir lá pessoalmente, como seria você compartilhar? Então, durante esse mês de setembro, nós vamos ter muitos desses posts do Setembro Amarelo, e se você Sim. clicar no aviãozinho e mandar para, sei lá, 10, 20 ou o que mais é possível de pessoas, isso vai se espalhando e chegando a mais pessoas que talvez estão pedindo por isso, mas ainda não encontraram. Sim. E aqui em Perfeito. Petrópolis, Dani, o nosso evento ele vai ser no dia 20 de setembro. Uau. Ele vai ser no Parque Cremeri. Vai ser a primeira vez que a gente faz nesse parque. Normalmente nós realizávamos os eventos no Parque de Exposições aqui de Itaipava, porque eu moro em Sim, Itaipava, que também é um local de muito verde, onde a gente tem sim. uma aglomeração muito bacana de pessoas. Mas esse ano a prefeitura direcionou a gente para o Parque Cremeri, que é um Uhum. lugar lindo daqui da região, muito, muito antigo, e que também recebe muitas pessoas que vão para lá para o seu momento de lazer. Então, ele fica no Quitandinha, aqui em Petrópolis. Então, se você está assistindo, já anota aí, a gente vai compartilhar nos grupos. E no dia 20 de setembro, a gente vai estar oferecendo barras, eu e mais umas 10 praticantes de barras, a gente vai estar ali oferecendo o nosso carinho, a nossa gentileza de estar ali. Vai ser de 9 até as 2 da tarde. E vocês todos são muito bem-vindos. Está no Rio e tem vontade de subir a serra. Pessoal que mora ali na Baixada, que às vezes é mais perto vir para cá do que de Caxias, Magé. Venham para cá, Teresópolis, que é pertinho também. Vem Sim. passar o dia aqui em Petrópolis. Corre as barras, depois vai fazer seu tour, seu turismo aqui na nossa cidade. E Uau. você aí é quando, Dani? Aqui vai acontecer no dia 21 de setembro. Vai acontecer na Praça do Jardim Tropical, aqui, que fica próximo à Dutra. E fiquei muito feliz também de saber disso, porque uma das minhas melhores amigas mora aí no Quitandinha, então eu já vou mandar o convite para ela, já vou pedir contribuição também para ela espalhar nos grupos. E é sobre isso, gente. E se você é praticante de barras e está aqui assistindo a gente, está assistindo a gravação depois, venha se juntar a um dos grupos que já existem, ou seja, a pessoa corajosa, né, que vai criar um novo grupo aí, convide outros praticantes a se juntarem com você. E, gente, tudo que a gente precisa é realmente essa disposição de presentear as pessoas.
Eu lembro que nos primeiros eventos que eu participei aqui em Copacabana, eu ainda não tinha cadeira de trocas, eu ainda não tinha maca e não tinha cadeira para todo mundo, mas começou a juntar assim um grupo de pessoas que queriam receber. E para essas pessoas não ficarem esperando tanto tempo, a gente teve a ideia de arrumar as macas assim de forma a fazer uma caminha na areia, sabe? Então tinha uma árvore, uma amendoeira, e aí a gente foi convidando as pessoas a receberem nas cangas ali, naquela cama improvisada. E, gente, O que super mais é funcionou. possível, né, Dani? Foi uma delícia. Outras pessoas correram nas cadeiras de praia mesmo. Então, gente, tapetinho de yoga. Se você tem a cadeira de trocas de barras, ela é maravilhosa, né? Uma delícia. Se você tem maca, é incrível. Mas se você não tem, o que mais é possível, sabe? Um A gente convida as colchonete, uma colchonetes. canga, deitar na grama também. Lá a gente vai ter um espaço muito bonito lá na Sim. grama. Receber da terra, né? Receber de toda essa energia. E como a gente pode se divertir com isso? Porque eu lembro que uma outra coisa que aconteceu também, Andréia, foi isso, né? A gente não teve muito tempo de divulgar e a gente ficou na dúvida se as pessoas iriam. E aí a gente pensou, se ninguém aparecer, a gente troca barras entre a gente. E acabou que apareceu um monte de gente, foi muito divertido. Então o convite realmente é para que a gente possa tirar esse dia para se presentear, presentear as outras pessoas, se divertir e criar algo mais grandioso para o E trazer planeta. também crianças, adolescentes, tá? Porque é um espaço também de que a gente também presenteia as crianças. Sim, Crianças também amam receber barras. Eu recebo bastante criança e adolescente no meu consultório, nos atendimentos. E esse espaço que a Dani falou, como não precisa falar nada, é muito convidativo para as crianças, sim, porque elas não querem, muitas vezes, trazer isso para o mental, mas sim. elas recebem porque elas relaxam e elas se entregam também num espaço muito, muito gostoso. Ai, foi muito, muito, muito legal você falar isso, porque na nossa última edição, gente, foi a edição do Abril Azul, que foi o mês de conscientização do autismo, né? E aqui em Nova Iguaçu, nós participamos da caminhada e conseguimos reunir um grupo grande de praticantes de barras. Só que a gente ficou com esse ponto de vista de será que as crianças vão receber? Será que as pessoas com transtorno do espectro autista vão deixar a gente tocar a cabeça? E daí as mães também, né, com esse interessante ponto de vista. Mas quando a gente se reuniu, a gente começou a fazer perguntas, né, de que presente a gente poderia ser ali para aquelas crianças, para as mães das crianças também. E, gente, para nossa grata surpresa, as crianças, gente, elas nem sabiam, porque as crianças não sabem o que é barras de axis, mas quando elas viram as nossas cadeiras de troca montadas, elas começaram a sentar nas cadeiras e pedir para receber. E o mais Uau! legal, gente, pedir para a gente correr as barras das mães também. Então foi muito lindo a gente poder ter essa experiência de ter uma praticante correndo as barras da criança e ter outra praticante correndo as barras das mães. Então as famílias recebendo juntas. As sessões, gente, nesses eventos, elas são sessões que são reduzidas, né? A gente tem um tempo menor ali, mas que são muito gostosas também de uma forma, e a gente tem essa possibilidade também de adaptar para as crianças, né? É, Então, o que e nesses mais é eventos, possível? e nesses eventos também que a gente organizou aqui, que a gente já realizou, é o que você falou. Muitas vezes as mães não querem, não vou receber porque meu filho não vai ficar sozinho. Não, Sim, convida a criança. E se a criança não quer receber, pode ficar deitado no colo da mãe também, enquanto a mãe recebe. A criança relaxa também. Quando ela está no colo, ela acaba relaxando também, porque é energético e a criança também recebe. perfeito. E não tem contraindicação, tá, gente? Como diz o Gary Douglas, na pior das hipóteses, você vai receber uma massagem.
e na melhor das hipóteses, a sua vida pode mudar. Ah, que incrível! E é sobre isso, gente. Ó, grávidas, idosos, assim, todo mundo que escolher pode vir receber. Por favor, façam perguntas, né? Percebam que presente isso pode ser. E nós vamos ficar muito felizes de poder presentear cada um de vocês que escolherem com uma sessão de barras, porque assim como transformou a nossa vida, né? Tenho certeza que a Andrea não estaria aqui se ela não tivesse experimentado, né, uma grande mudança com as barras. É algo que pode trazer uma mudança dinâmica para a sua vida também. Então, como seria você se permitir experimentar isso também? Isso, e vocês vão ver muito assim no meu perfil agora, no mês de setembro, nos meus stories, eu vou compartilhar os eventos que vão estar acontecendo. Então, eu vou compartilhar, vai ter Belo Horizonte, vai ter de Além Paraíba. Eu conheço muita gente de muita região, Minas, São Paulo, e eu vou conversar, compartilhar. Então, isso é para a gente poder. Nordeste, eu conheço pessoas que estão no Nordeste. Sim, Então, que a gente possa, não só, eu não vou divulgar só o daqui de Petrópolis, eu vou divulgar daqui de Petrópolis, mas eu quero também divulgar de outros locais para a gente poder ser essa ponte que vai ai, que levar legal. essa possibilidade para mais pessoas. E, Dani, a gente está vivendo um momento assim que eu acho que é um momento muito de muito excesso, né? Eu tinha falado isso sobre saúde mental, queria trazer um pouquinho disso. Uhum. E eu tenho trazido algumas reflexões sobre isso, o quanto que a gente está de excesso de pensamentos, excesso de comparação, excesso de cobrança, excesso de, enfim, e o quanto que isso interfere na nossa saúde mental. Então, existe um perfil do YouTube de Access, que é o do Business, onde Uhum. tem vários vídeos no YouTube já. Porque o que acontece? Access, quando começou, não é para nossa mente tentar entender, não é para provar nada para ninguém. Sim. Só que existem evidências. O que nós relatamos são evidências. O que a Dani colocou é evidência. O que é evidência? Ela viveu aquilo. E ela vai falar sobre o que aquilo mudou para ela. Eu falo do que foi evidência para mim, o que mudou para mim. Só que Perfeito. começaram a observar que essas evidências, elas eram muito recorrentes nas pessoas que já corriam barras. E aí, algumas pessoas que são médicos, pesquisadores, eles começaram a, Neurocientista. neurocientistas, eles começaram a fazer, é, em cima das evidências, eles começaram a criar pesquisas. Então, lá ela coloca muitas pesquisas que já estão sendo divulgadas, porque a gente já está levando barras para empresas, porque agora é lei, né? Que você tem que ter as empresas, elas têm que fornecer aos funcionários alguma possibilidade de atividades de saúde mental. E Barras está entrando muito nesse segmento como uma possibilidade, nas escolas também. A Dani do Rio também, ela está levando isso para a Marinha. Então, assim, o que mais é possível, né, Dani? Perfeito, perfeito. Foi muito legal você trazer isso, Andréia, porque quando a gente olha os números, né, de ansiedade no planeta, né, o Brasil ele aparece no ranking como um dos países com maior índice do mundo. Então, hoje, quando a gente olha, por exemplo, as causas de afastamento do trabalho, né, junto ao INSS, por exemplo, as questões mentais, elas também estão no ranking, né? A questão do burnout, a questão do próprio estresse, a síndrome do pânico. Então, por conta disso, foi criada foi, na verdade, uma alteração na NR1, né, que
a normativa que obriga as empresas a terem programas de prevenção de acidentes, né? Só que daí, É, o que se percebeu? Que muito mais do que os acidentes, né? Precisava realmente ter uma implementação de programas de saúde mental que prevenisse esse tipo de afastamento, esse tipo de debilidade, né, dos próprios porque trabalhadores, né? Então, adoece. O quem estresse, ele adoece. sim, sim. Então, quem, por exemplo, veio do mercado corporativo, eu atuei 18 anos nessa área, gente. Então, eu vim da área de vendas. A gente sabe que, às vezes, a gente lida com metas, com cobranças, com uma série de questões ali. Então, as barras de Access, elas são uma ferramenta que podem contribuir com o alívio disso, com o alívio desse estresse e que podem ser utilizadas, por exemplo, como uma prática integrativa complementar dentro desses programas de saúde e de prevenção, Então, né, dessas questões de saúde mental. Então, uma outra coisa que eu lembrei aqui agora também, né, nessa área de pesquisas, é que, por exemplo, acabou de sair um estudo da USP, onde foi estudada as práticas com imposição de mãos, né? E esse estudo ele comprovou cientificamente a troca energética que existe entre as pessoas, né? Quando a gente faz a imposição de mãos, então, independente da técnica, não foram as barras de Access especificamente que foram pesquisadas, né? Mas a base da pesquisa foi justamente isso, essa transferência de energia que nós temos a capacidade de fazer através das nossas mãos. E esse estudo ele comprovou os benefícios, né, dessa transferência de energia. Então, é mais uma evidência, né, do quanto que essas práticas não convencionais elas podem contribuir com questões que estão aí afligindo pessoas no planeta inteiro. Então, o que mais é é, possível? e é uma técnica natural, e eu acho assim, que nem você falou, é integrativo, é complementar, não é abrir Sim, mão do medicamento, se você usa algum medicamento, não é sobre isso, não é sobre substituir, é sim, sobre acrescentar e experimentar, para você ver se vai funcionar para você. Então, assim, primeiro é o convite de você experimentar. E se perfeito. funcionar, o que mais é possível? Sim, sim. E é sobre isso, sobre isso. Ai, gente, tem dúvidas aqui sobre o que a gente É, trouxe? alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer trazer alguma. E assim, eu acredito, Dani, que durante o mês de setembro a gente vai ter pontualmente alguns dados também de Uhum, participantes quantas pessoas participaram. Não que a quantidade seja significativa, sim, mas é uma forma da gente perceber que quando a gente se dispõe em um sim. mês, a fazer uma campanha como essa, que engloba tantas pessoas, você consegue afetar a vibração do planeta. Uau, sim, Então, assim, quando a gente escolhe ser a contribuição, que não existe separação, né? Eu só sou a sim, contribuição. sim, A gente é porque a gente está recebendo isso também, não tem como separar, porque a gente perfeito. está em comunhão. Então, quando a gente faz essa escolha de estar ali contribuindo, de estar recebendo as barras, desculpa, de estar ali participando, você não precisa fazer, você é a mudança. A mudança, Sim, porque eu também sou radiestesista, e eu utilizo também, às vezes, na sessão, quando uma pessoa chega, assim, numa situação bem de apatia e tal, a gente mede com o uhum, pêndulo a vibração. Eu gosto de medir com o pêndulo a vibração, e ela uhum, tem ali a clareza de quanto que ela chegou. E quando a uhum. gente corre barras, a vibração ela muda completamente. Uau,
e Sim, ela se sustenta, tá? Ela se sustenta. Então, às sim. vezes, quando a gente está lá, que vai lá fazer uma degustação de barras, e você sai dali numa vibração diferente, você vai naquele dia mudar também a vibração de mais pessoas, porque você passa a ser o convite na sua Olha, família, em todos os lugares que você tiver. Então é muito muito. além do que a gente imagina, né, Dani? Nossa, muito legal você trazer essa informação e essa consciência também, né? Porque é isso, né? Imagina, gente, assim, quando uma pessoa ela tá com medo, quando uma pessoa ela tá se sentindo culpada, né? Ela tem ali uma frequência vibracional e que inclusive é muito baixa, né? É uma das frequências mais baixas é a frequência do medo e a frequência da culpa e da vergonha. E aí, quando a gente dissipa isso energeticamente através das barras, isso permite que a pessoa ela possa elevar a vibração. E olha só o que acontece também, que foi uma coisa que assim, me impressionou muito quando eu comecei a estudar sobre energia e entender um pouco mais sobre isso. É que a frequência da alegria, gente, é uma das frequências mais elevadas que existe. E uma das coisas, né, que as pessoas que recebem barras mais relatam é uma sensação muito grande de alegria, de paz, de calma, de bem-estar. Então, maravilhosa aí essa contribuição que você trouxe. E o que mais é possível? O que mais é possível? Isso aí. Então, quero assim que você, para a gente poder encerrar nosso encontro Sim. de hoje, queria que você trouxesse uma mensagem para essas pessoas que veio muito essa palavra que você usou, que foi um momento teu de impacto, né? De Sim. tristeza, de luto. O que você gostaria de falar, Sim. deixar de mensagem aqui para elas? É, no, no setembro amarelo do ano passado, eu lembro que eu vi uma campanha que me marcou muito, que me chamou muita atenção, que ela dizia o seguinte, que as pessoas, elas não fingem que elas estão mal, elas fingem que estão bem. Então, gente, quantas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas estão em profundo sofrimento interno, mas elas não estão demonstrando isso. Então, por isso o nosso convite é para que a gente possa espalhar esse convite para todas as pessoas, sabe? Não fazer distinção de fulano, ciclano. É claro que quando a gente faz perguntas, às vezes vem a energia de uma pessoa e a gente manda o convite para aquela pessoa, mas o nosso convite é para que nós possamos convidar todas as pessoas. Porque às vezes os desafios que as pessoas estão vivendo, eles são tão grandes para elas naquele momento que não é leve para elas falar sobre isso. Então, talvez você tenha um vizinho que você pensa que está bem, talvez você tenha um primo, um tio que por fora está sorrindo, mas que talvez por dentro, sabe? É uma pessoa que realmente precisa de ajuda, né? E que pode receber contribuição. Então, como seria a gente escolher presentear todos sem nenhum ponto de vista de quem pode ou quem deve ou não receber? E, E e se veio na sua cabeça, venha, convida. sim, sim, e venha você também experimentar, você que está aqui com a gente, você que vai assistir depois, como pode melhorar tudo isso. Gratidão pelo convite, gratidão por Gratidão, vocês que Dani. ficaram aqui com a gente até o final. E E que o se que nós expanda. criaremos juntos que nunca criaríamos separadamente. Gratidão, querida. Gratidão aí por essa contribuição energética do grupo que está organizando ali, não organizando, né? Mas está criando esse movimento. E conte com a gente também aqui na região serrana. Você está super convidada também a vir aqui. Eu sei que vocês é dia 21.
Mas se você quiser vir aqui dia 20, será uma alegria para você estar aqui com a gente. E o que mais é possível, tá? Então, muito Gra- obrigada pela tua participação, por essa alegria que você está trazendo também para o planeta. Gratidão, Andréia. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Gente, está lá no link da bio. Então, corram lá no link da bio que tem as informações e pode mandar direct para a gente também. Se não conseguir achar, a gente manda no direct para vocês. E o Com que mais é certeza. possível agora? Bora se divertir com a gente, porque, ó, tudo na vida vem a nós com Com facilidade, facilidade, alegria e alegria glória. e Então, ó, glória. Vem, bora! vem, vem, vem. Um beijo. Beijo! Beijo. Tchau, tchau. Tchau!